Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast e hoje o tema do nosso podcast é: você colocaria a mesa quem te feriu? E hoje nós estamos aqui com os nossos participantes, a quem a gente vai entrevistar, nosso irmão Joiê, Paz do Senhor a todo mundo. nosso pastor Abimael, Olá, gente. Bom dia para você ou boa noite. nosso irmão Valdinei A paz do Senhor seja com todos, meus irmãos. É isso aí. e o nosso irmão Mateus. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Nós estamos aqui num tema assim bastante polêmico, mas um tema também que é a nossa atualidade. Então já queria começar aqui com o nosso pastor Abimael. Nós estamos aqui o pastor Abimael e o Joio de um lado, e o irmão Valdinei e Mateus do outro. Vamos ver se aqui vai ter alguma rivalidade ou todos vão entrar no mesmo consenso. Qual vai ser a divergência? Mas no final nós vamos chegar numa conclusão à luz da palavra de Deus. Pastor Abimael tá com a palavra. Então, esse tema é um tema um pouco difícil de ser tratado, né? Porque à luz da Bíblia nós temos um grande exemplo de Jesus, né? Ele colocou na mesa, comeu junto, andou junto e lavou os pés, né, do seu maior inimigo, do seu traidor, né, Judas. Então é um grande exemplo, só que para nós falarmos desse tema, aqui é muito fácil. Agora, viver na prática é a pergunta que fica. Nós vamos precisar de muita graça de Deus para que nós possamos colocar os nossos inimigos à nossa mesa, né? Mateus, Sim, eu falei que é complicado, né? Quando o pastor me revelou o tema, eu falei, meu Deus do céu, é difícil esse tema mesmo. Mas bom, eu acho que a gente tem que pegar o exemplo de Jesus, né? Nesse caso, mas eu acho que depende muito do contexto, né? Porque você colocaria na mesa quem te feriu. Se é um contexto de paz, ou é um contexto de perdão, ou é um contexto, tipo, se o inimigo vem na sua mesa assim, e também tem que fazer atenção, né? Porque ele tá vindo na minha mesa, não é para pegar informação, para te destruir, também tem que ter essa sabedoria também. Então tem que fazer atenção e eu acho que depende muito do contexto. Se ele te convidou, se você se convidou, tem tem isso aí que tem que pensar, né? ok. Joiê, Eu só vou acrescentar aqui, dizendo que é um tema muito vasto, em termos, pode ir em vários sentidos, né? Pessoa que feriu, colocamos na mesa, a gente pode desenvolver por vários sentidos em questão de habitáculo. Pode ser, por exemplo, eu acho que na minha mesa, na minha casa, eu não colocaria. Mas em termos de como um cristão, numa igreja, num evento evangélico, numa ocasião, não me impediria de estar no mesmo ambiente que esta pessoa. Mas também eu acho que é cada um no seu canto e assim vai, que assim não tem contenda, porque a Bíblia nos ensina a vivermos em união, mas ela não diz que nós devemos estar lado a lado com as pessoas que nos feriram um dia. Nós só não devemos guardar o rancor, né? Porque nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo. Eu acho assim, né? ok. Irmão Valdinei, É uma questão, vamos dizer assim, complicada, né? Porque quem te feriu? Essa questão de ferir, pastor Jackson, nosso amigo Joey, Abimael e Mateus. Ferir, quando a pessoa é ferida, ela, no final fica cicatrizes. Você pode se perdoar, com certeza. Você vai conviver, não diretamente com aquela pessoa que te feriu, mas toda vez que você olhar para aquelas cicatrizes que você tem, algo vai voltar. E essa volta que eu digo, ela vai abrir sua mente, os seus olhos, para que você não é questão de não querer na sua mesa,
entendeu? Você pode aceitar sim, porque nós somos cristãos, isso tá dentro da palavra. Nós devemos perdoar. Mas a questão de perdoar não quer dizer conviver com essa pessoa, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu digo assim, hoje eu sou sarado, graças a Deus, mas eu tenho cicatrizes, onde eu não quero mais passar o que eu passei. Então, tipo assim, eu estou ali lá do lado daquela pessoa, tá? Orando, se for o caso, intercedendo para aquela pessoa, mas aquela convivência eu já não quero mais, porque toda vez que eu olho para minhas cicatrizes, aquilo me abre meus olhos. É isso que eu penso. Gente, existe um ditado que fala assim: perdão concedido, mas acesso negado. O que você tem a dizer sobre isso, pastor Gumar? Vamos lá, então. Perdão concedido, o acesso negado, né? O perdão você liberar o coração, né? Ou seja, o perdão você libera o coração ou libera a pessoa, né? O nosso papel não é carregar a pessoa, é liberar ela sentimentalmente, emocionalmente, para que nós possamos ser curados. Existem muitas pessoas que estão vivendo e a vida emocional ela está bloqueada porque são pessoas que sofreram dano e elas não têm a capacidade de perdoar, porque não entenderam realmente o princípio do perdão. Então, perdoar alguém é liberar essa pessoa. É difícil? Lógico que não. Ou melhor, é fácil? Lógico que não. É difícil. É um grande desafio. Agora, é a mesma coisa, por exemplo, imagina que o Mateus, que é empresário, né, ele vai ao banco e ele pega 200 mil euros para abrir uma franquia do seu negócio. Ele vai pegar esse dinheiro. Imagina que ao final de 24 meses ele falha com o banco e ele não paga. Pronto. E aí ele passa um tempo e ele volta a pagar e conclui. A próxima vez que ele for ao banco novamente, o banco vai analisar com outros critérios se eles vão poder emprestar o dinheiro ou não. Por quê? Porque, de uma certa forma, por causa da situação que ele passou, ele vai bloquear o acesso. Então, assim também é na nossa vida. Porque, imagina, nós damos a liberdade para alguém e essa pessoa ela tem acesso à nossa vida, porque só quem nos ferem são pessoas que andam conosco. Por exemplo, imagina que você conhece alguém de sucesso, mas você não convive com essa pessoa. Agora, a maior traição é quando nós estamos na mesma casa, mesma família, mesma igreja, mesmo ambiente de trabalho, pessoas que sentam à mesa conosco e nos traem. Então as marcas é muito mais profunda. O nível de ferida é muito mais profundo. Por quê? Porque nós não esperamos que alguém vai nos ferir. Não é verdade? Então quando alguém nos fere, ele está abrindo em nós uma grande lacuna. Ou seja, aquilo que preenchia, aquilo que a pessoa tinha, que nos dava o valor dela para nós, aquilo vai nos ferir. Porque o sentimento vai mudar. Ou seja, se havia um sentimento de respeito, de amor, de carinho, de amizade, isso vai cair por terra. Vai entrar o quê? A frustração, a tristeza, né? São as feridas emocionais. E o que vai acontecer? Essa pessoa, ela terá o acesso negado. Entendeu? Então, vai ficar aí a marca, como o Valdinei disse, a cicatriz. Todas as vezes que nós olharmos, por mais que haja perdão, nós vamos lembrar daquilo que a pessoa fez. Agora, a diferença é que nós não vamos lembrar com dor, porque nós já liberamos a pessoa, mas o acesso dela está negado. E muitas vezes tem que permanecer mesmo negado. Então a gente entende que para algumas pessoas o acesso é totalmente negado. Por mais que a gente perdoou. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, polêmica aqui. Jesus, se Judas não tivesse se matado, Judas teria o acesso de novo de ser apóstolo? Sim ou não? Depois da traição. Qual a sua opinião, irmão Valdinei? Vou dar minha opinião aqui. É uma situação muito difícil, porque Judas, ele foi... tipo assim, aquele momento de Judas foi... Vamos dizer que foi desenhado. Alguém teria que trair Jesus. E Judas foi escolhido. Ele foi escolhido por quem? Por Deus ou por Satanás para ele ser o traidor?
Porque Deus ele deu liberdade tipo assim, para Satanás agir na vida de um. Eu não sei se era para Judas, outra, não sei. Isso daí ninguém sabe. A palavra de Deus não fala sobre isso daí. Não é verdade? Então, tipo assim, eu creio que através do perdão ele voltaria sim a ser apóstolo. Isso é a minha opinião. Eu acho que, assim, eu sou de acordo com o que o irmão Valdinei falou. Eu só acho que Judas, ele teve a escolha. Como tem o livre-árbitro, né? Da pessoa, você saber o que você faz. Escolhe o bem como escolhe o mal. Então, pouco importa, alguém teria que passar por essa fase. Se não fosse Judas, seria outra pessoa. Mas eu acho que, antes de mais nada, você tem o livre-árbitro de escolher entre o bem ou o mal. Então ele escolheu o mal, então ele teve a própria sentença dele e provou do próprio veneno. E eu também acredito que, com arrependimento verdadeiro, claro que eu acho que o Senhor perdoaria ele. Eu só acho que Deus não é Deus que quebra princípios em questões de consequências. Se você peca aqui, pode ser um pecado mais oculto quanto seja, pode ter certeza que uma hora ou outra você paga, por mais pequeno que seja. Não quer dizer que Deus não perdoa a gente, mas quer dizer que ele não quebra os princípios dele. Mas a questão não é nem do perdão. A questão assim, eu tenho certeza que Jesus perdoaria ele, se ele pedisse perdão. Mas ele teria acesso a ser apóstolo novamente? Eu vou deixar essa resposta pra rapaziada. Eu acho que Jesus seria o único capaz de fazer isso. Não é verdade? Mas, tipo, eu acho difícil porque, tipo, ele teve muito acesso ao inimigo, o Judas, né? Tipo, ele falou até que ele tava... Ele tava com o diabo. Então, entendeu que ele era o próprio inimigo. Mas depois, realmente, eu acho que se ele estivesse liberto totalmente. É igual eu tenho, bom, ex-inimigo, porque agora não é mais inimigo, né? Mas na época, antes de ser convertido, eu pessoalmente, eu tinha inimizade. E tipo, hoje, como eu queria voltar um pouco, o irmão falou, é muito difícil ele sentar na mesa, porque ele vai sentar, pode ser que, bom, não vai acontecer nada, mas o coração, ele, tipo, você se lembra o que aconteceu e você fica assim, tipo, tem vezes triste, né? E o que é que eu ia falar mesmo? Eu perdi o fio da conversa. É a questão do apóstolo. Então, se ele se arrepender realmente, é igual o meu inimigo, por exemplo, meu ex-inimigo, né? Que agora o único inimigo da gente é Satanás, né? Mas se ele sentar aqui e se arrepender, tipo, pô, Mateus, eu vacilei. Tipo, como se vai mudar tudo o ambiente. Vai mudar muito. Mesmo se vai ficar assim difícil, mas se ele se arrepender realmente, se ele se transformar a pessoa, se ele estiver transformado como eu não vou culpar mais ele. Eu vou culpar o diabo. Eu vou saber, porque antigamente também as pessoas me viam e falavam assim, poxa, você não é a mesma pessoa. Então tem vezes que eu acho que a gente tem que, como o Jesus falou, que a gente não luta contra o ser humano, né, mas contra os espíritos. E eu acho que realmente esse tema aí depende muito disso também. Será que essa pessoa está realmente renovada ou ainda o inimigo está usando ela? Entendeu? Então pode ser, se ele se converter realmente, porque eu acho que Judas, ele não estava convertido, né, realmente. Ele estava querendo realmente na época era o rei que ia derrubar, ia matar todos os romanos. Eles não queriam realmente o que Jesus veio para oferecer, que é o sacrifício da vida, da sua própria vida, viver pelo Espírito e o perdão do pecado, né? Então é isso. Pastor Samuel? Vamos lá. Quando a gente entra nesse campo do imaginário, é complicado, né? Porque, na realidade,
ninguém pode dizer que sim ou que não, né? A conduta dele, é lógico que é condenável, mas a graça, ela cobre isso. E é como nós temos falado, o acesso, né? O acesso. Pedro, ele teve novamente o acesso, né? Foi diferente, mas Pedro negou também 3 vezes, Ficou mais forte depois. né? Exatamente. Ficou mais forte. Então você tem aqui um Judas que entrega Jesus, que vende Jesus, negocia. Eu não posso afirmar, porque nós não podemos afirmar, a gente não conhece o coração dele, né? Mas Jesus conhecia. Qual era a intenção dele ter vendido? Falando, olha, 30 moedas de prata, vocês vão lá, eu vou dar um beijo no rosto dele, vocês vão pegar ele, vão prender. Judas já tinha andado com Jesus a uma cota, como os outros discípulos. Tinha uma convivência, Agora, né? exatamente. Ele vê milagres, ele vê mortos ressuscitando, ele vê Jesus multiplicando pão, ele vê milagres todos os dias. Será, se é no campo do si, será que Judas não tinha na cabeça o seguinte: eu vou entregar Jesus e eu sei que ele vai se vingar e ele vai destruir aquilo tudo, entendeu? Sabe, poderia estar na cabeça dele. Só que assim, deu errado, porque não era esse plano de Deus para Jesus, era que realmente ele morresse. E provavelmente aí tenha sido o ponto-chave em que o inimigo, porque o inimigo usou ele, né? Quando Jesus está reunido ali na cena, ele fala: um de vocês vai me trair, ele já sabia. Só que, nesse ponto aqui, como Jesus é preso, ele vê todo o processo, ele vai e faz o quê? A culpa vem a pressão do inimigo, entra na mente dele e vai se mata, né? Então assim, é muito complicado a gente julgar uma situação dessa, entendeu? Também Deus, Agora, imprevisível. Pedro também nega Jesus, né? E ele também andou com Jesus. Só que a diferença é que quando Jesus aproxima dele, Jesus vai fazer as 3 perguntas, que as 3 negações que ele faz, ele nega 3 vezes e 3 vezes ele diz sim, né? Então, são contextos diferentes, mas a graça, ela com certeza alcançaria. Mas, Judas. pastor Abimael, quando a gente para pra pensar nesses 2 episódios, Pedro e Judas, os 2 andou com Jesus, os 2 sentou na mesa com Jesus, mas a mesa revelou o caráter dos 2. Porque se você pegar alguns textos bíblicos, Sim. sempre o caráter de Judas foi revelado de um cara avarento, que gostava de dinheiro. Já Pedro não. Pedro já era um cara mais nervoso, tinha emoções mais altas, mas ele amava Jesus, independente do que ele negou, não. Mas o caráter dos 2 foi revelado na mesa. Se a gente parar pra pensar. E assim, são dois paralelos. Um negou e o outro traiu. Mas o amor era pros 2. Então vamos pro campo do si. Vamos pro campo do si novamente. Se Pedro teve o acesso novamente a ser apóstolo, a fazer a obra que Deus colocou nas mãos dele, eu quero acreditar que se Judas tivesse se arrependido de coração, ele teria o acesso novamente. No campo do si. A gente olhando o coração de Jesus. Mas trazendo hoje para os nossos dias, eu acho que nós, seres humanos, ministério, igreja, se um pastor trai ou faz algo desse tipo, ele é perdoado, mas ele não tem mais o acesso ao pastorado. Ele é cancelado. Hoje no nosso... E aí o que tá? A gente tá agindo com o nosso coração ou com o coração de Jesus? Eu acho que é um ponto importante que você falou, porque eu acho que, finalmente, pensando bem, eu acho que ele não teria colocado mais. Porque a visão do povo ia ser muito diferente. Como é que ele ia ser, para ser um exemplo assim, o povo ia ser difícil do povo aceitar, Mas e não? Pedro? Você acha? Pedro negou. Mas eu acho que a gravidade é diferente. Mas não Pastor tem Maia. pecado grande, pecado pequeno. Se a gente colocar na balança, trair e negar, tá quase no mesmo peso. Trair e negar, mas não ia ocasionar a morte, né?
Mas a morte sempre foi um propósito. E agora? A morte de Jesus sempre foi um propósito. Existe, como o pastor falou, a questão do se. Né? Se. Né? Eu creio também que, comparando a Judas a Pedro, né? A questão de acontecer com Pedro, eu não posso comparar com a mesma coisa de Judas. Entendeu? Porque tipo assim, Judas levou a morte de Cristo, né? E Pedro já não. Tipo assim, o Pedro foi uma questão diferente porque ele teve medo naquele momento. A questão de Pedro foi, ele negou porque ele teve medo. É porque acontece na vida hoje de cristão, e hoje está acontecendo, hoje acontece muito. Se alguma pessoa perguntar, tu é cristão? Às vezes a pessoa, por medo, devido a essa região que nós estamos aqui hoje, ou então tu vai na África ali, Oriente Médio, se a pessoa perguntar, tu é cristão? A pessoa vai dizer, com medo, o que ele vai dizer? Não. Ele está negando ali porque é o medo, é a precaução que ele tem que ter. Não que ele tenha perdido a esperança em Cristo, mas... Então, assim, a gente entra num contexto agora mais complicado. Se negar uma precaução para mim não morrer, o texto lá em Mateus diz o quê? Se vocês me negarem diante dos homens, eu também negarei vocês diante do meu Pai. E agora? Agora sim, cada caso... não tira a razão, só um momento, eu vou falar, já vou entregar. Cada caso é um caso, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. A questão de Pedro, ele negou 3 vezes, tá? O que é que a palavra de Deus fala? Não fala a respeito da negação? É a mesma coisa, seria hoje, no caso de hoje, entendeu? Às vezes a pessoa, mas mesmo assim, ele pede perdão, Senhor me perdoa, porque eu creio que não é a hora. Certo? Bom, na África tem muitas pessoas que estão morrendo lá, eles não estão negando o nome de Cristo, estão morrendo. Mas muitas pessoas estão deixando de morrer por isso, porque estão negando, mas não é por medo de, aliás, de dizer assim, não é momento de morrer, porque existe momento, porque a palavra de Deus fala que Jesus muitas vezes ele fugia para não morrer, não era a hora dele. Mas deixa eu te falar, já que você está entrando nesse contexto, então toma mais uma. Se a gente pegar os cristãos antigamente, quantos deles negaram? Mesmo sabendo que é para a cova dos grandes. A igreja primitiva, quantos morreram na perseguição? E você não vê nenhum deles dizendo, não, é para mim me esconder. Mas e agora? Eu vou defender meu irmão aqui. Não, mas ele tem razão num ponto. Olha, é igual os crimes de hoje, né? Aí ele fez sem premeditação. Aí com Judas foi diferente. Ele teve todo o tempo de fazer aquela gambiarra aí, falar com os caras, pegar o dinheiro e tudo. Ele teve até tempo de pensar. Quando os caras foram lá, você conhece com Pedro, né? Você conhece você é servo do Jesus? Aí foi na hora, assim. Aí tem vezes que quase, não digo que ele fez certo, mas tem vezes que é um reflexo humano que é falho nosso, né? De se defender. Ok. Então eu acho que é diferente, entendeu? Judas premeditou. Sim. E Pedro foi ali no momento. Foi. Okay. Sabe o que eu acho pior com Pedro comparado a Judas? É que Jesus avisou ele. Ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então ele estava ciente. Então eu acho que para mim não tem consciência mais pesada do que você realizar que o que foi premeditado se realizou. Mas você viu que ele foi surpreso, hein? Ele foi, caramba, eu falei isso mesmo. Sim, entendeu? Pois é, só que ele, no mesmo tempo que ele teve aquele efeito de surpresa, ele com certeza pensou assim, Jesus avisou. Jesus me avisou que eu ia negar ele antes que o galo cante 3 vezes. Então, como você falou, pra mim não tem dessa de pecado pequeno ou maior. Eu acho que todos os dois foram pesados, cada um tem sua proporção. Deixa eu passar o Abimael da conclusão dele agora. Nós fugimos do tema, né? Nós já estamos galgando aqui outras áreas. Entrando em outras áreas. Não, isso. No campo do si é muito complexo, né? Porque a gente pode aqui falar várias ideias do que poderia ter acontecido, a história poderia ter sido diferente, mas o plano principal era o quê? Era o João 3,16, né? Que era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, havia um plano de Deus, né?
E é lógico que Judas, o coração dele não era um coração bom, né? E realmente ele foi levado pelo coração. Então, baseado em tudo que nós conversamos aqui hoje, gostaria que cada um de vocês falasse e deixasse uma reflexão para os nossos ouvintes sobre a mesa. Vai lá, Jair. Então, vou começar. A mesa, para mim, ela representa a comunhão entre os irmãos. Eu acho que é o que Jesus, o Senhor, nos ensinou, sempre estamos em comunhão. Independente se um dia nós fomos feridos por alguém, não é da gente recusar que essa pessoa se sente à mesa conosco. Então, para essa reflexão, como cristão, sim, numa mesa todo mundo tem direito de sentar-se à mesa, principalmente a partir do momento que nós somos todos irmãos em Cristo. É isso que eu acho da mesa. Então, o que eu penso sobre a mesa é um pouco similar ao nosso irmão. Um lá a gente divide nosso alimento, nosso dia, o que se passa na nossa vida. É um momento que a gente passa com gente que a gente confia, né? A gente tem que, eu acho, dar espaço, né, pro perdão, para tentar a gente caminhar com nossos irmãos, né? Mas a gente tem que ter sabedoria para saber com quem a gente também divide essa mesa, porque nessa mesa a gente divide a nossa vida, né? E também eu acho que não é também qualquer pessoa assim que a gente pode confiar. A gente tem que pedir sabedoria para Deus, para a gente poder sentar com alguém, porque só Deus conhece o coração de cada um. Pronto. Pastor Davi Maia. Bom, a mesa ela representa comunhão, né? Como já foi falado, relacionamento, né? E é também um lugar da restauração, um lugar da honra. É o lugar onde todos sentam para comer a mesma comida, né? O mesmo alimento. Sim. E na mesa nós temos a possibilidade de olhar olho no olho, né? Falar a mesma língua. Então é um momento único, Então que nós possamos realmente sentar na mesa, independentemente da realidade, às vezes nós temos com outras pessoas, mas termos essa sensibilidade de olhar para o nosso próximo, assim como o Senhor ele olha para nós. E às vezes nós olhamos com um olhar do julgamento, né? E o nosso papel não é esse. Nós podemos julgar a conduta de alguém, mas nós não podemos julgar a pessoa, né? E quando nós começamos a entender essa diferença da conduta para a pessoa, nós colocamos na mesa realmente pessoas que, se nós fôssemos analisar a conduta dela, nós não colocaria. Mas às vezes é uma oportunidade que nós temos de mudar o coração da pessoa convivendo com ela, entendeu? Porque ela vai ver Cristo em nós. Então eu acho isso tremendo, porque isso é graça. Porque é muito fácil eu sentar contigo na mesa, com vocês na mesa, e aquela pessoa que falou mal de mim, será que não é uma oportunidade que eu tenho de colocar ela na mesa, ou ele na mesa, olhar no olho e a pessoa conhecer verdadeiramente quem eu sou? Então são várias reflexões sobre a mesa, e eu queria terminar essa reflexão exatamente com isso. Irmão Valdinei. É muito importante isso daí. A palavra de Deus nos fala claramente sobre isso, né, Vitor? E eu quero falar aqui a respeito da importância de sentar-se à mesa, né? Sentar-se à mesa não é só aquele momento não vem ser só um hábito de sentar à mesa, mas sim ter a consciência que aquilo é uma comunhão que nós temos que ter. É o conhecimento que nós temos que ter com o nosso irmão, com o nosso próximo. Como a Abimael falou, a questão de... Sim, você pode colocar como você falou, a questão da pessoa que você não confia, que te traiu, entendeu? Colocar na mesa e olhar no seu próprio olho, entendeu? E mesmo assim, como aquele cantor Sérgio Lopes fala, que no olhar ele consegue descobrir as coisas, sabe? Então, assim, a gente tem que ter certeza quem nós devemos colocar na nossa mesa, embora que seja uma pessoa que te feriu,
mas que nós devemos ter a consciência que aquela pessoa está ali por arrependimento, por perdão nosso, porque muitas vezes nós devemos nos perdoar. Para colocar aquela pessoa que te feriu numa mesa ali, nós devemos nos perdoar também, pastor. É isso que eu penso. Eu acredito que quando a gente fala da mesa, e na mesa de Cristo, todos nós estamos no mesmo nível. Não tem grande, não tem pequeno, não tem preto, não tem branco. Então, pastor, uma pergunta. Os dois pastores aqui. Será que o plano de Deus poderia ter acontecido também se Judas não tinha traído Jesus? Será que, não sei, eles poderiam simplesmente ter pego Jesus e Jesus não tinha assumido? E pronto, entendeu? Será que ele não usou... Deus já sabia que ele ia fazer isso? E aí ele usou essa consequência para chegar ao propósito, entendeu? Será que poderia ter sido feito diferente? Vai lá, pastor Abimar. Pastor Abimar. Responde. Você tá ligado aí? Tá difícil. Eu não tenho resposta. Ah, Te falar a verdade. Não tenho. não tem resposta. Passa a vez. É porque essa questão que ele colocou para nós, para o pastor, é a questão seguinte, a questão de escolha, né? Alguém, eu vejo assim, alguém teria que morrer para que Jesus também morresse, né? Porque tipo assim, Judas poderia não ter morrido, se matado, né? Mas ele decidiu morrer, teve uma consequência disso daí. Foi o peso da culpa, né? Mas justamente, essa culpa era para ter acontecido. Ele foi escolhido para isso, para trair Jesus. Sabe, tipo assim... Se a gente pensar nessa que ele foi escolhido, a gente vai entrar no campo da predestinação. Sim. Que não é o tema aqui agora. Se ele não tivesse sido escolhido, Sim. né? Mas será que ele foi escolhido? A questão que tu Mas falou, assim, ó. pastor, a questão que ele falou, né? Tipo assim, eu vejo assim, ele foi escolhido, né? Sim. Poderia ter outra maneira de Jesus ter morrido. Exatamente o que eu tô falando. É isso que eu quero falar. Mas agora voltando para o campo do tema, Jesus colocaria ele de novo ao acesso? Não. O que vocês decidem? Sim ou não? Conclusão, não. Não? Perdoar, sim. Voltar no mesmo campo que você falou? O acesso, No mesmo acesso? de ser apóstolo, de estar ali. Acho que não. E você, pastor João? O que você acha? Cara, muito sinceramente... É que é uma coisa que a gente não pensa, né? É porque a gente não conhece o coração de Deus, né? Verdadeiramente. Realmente. Mas se nós pensarmos como humano, eu acho que o acesso não, o perdão sim. É imprevisível o coração de Deus, né? É porque assim, se a gente pegar os apóstolos, nós não temos nenhum caso desses, entendeu? A gente não tem nenhuma base, assim, se a gente olhar os dois, ok, Pedro negou, ok, tudo bem, mas a gravidade é diferente e tal. E as consequências também são diferentes. Pedro reconhece, né? E, Arrependimento. exatamente, ele reconhece. Pedro era muito íntimo de Jesus e depois ele tem a revelação do Cristo. Ele era o cara que tinha a revelação do Cristo, ele recebeu a revelação do Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não, é meu pai que revelou. E a partir daquele momento tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então é assim, o Pedro é o cara, tipo assim, entendeu? E ele nega, mas ele se arrepende. E aí, no final da história dele, ele termina morto. E ele pede que seja crucificado do contrário de Jesus, né? Pra você ver o nível, né, de amor que ele tinha pelo Cristo. Agora, se Judas se ele não tivesse se matado, se ele tivesse arrependido, certamente o Senhor, né, o perdoaria, é lógico, a graça alcançaria ele. Agora, para ser um dos 12, para continuar a jornada, é complicado. Porque no campo do sim, pode ser que não. Né? Depende do nível, não sei, de arrependimento dele. Né? Eu acho. Com a minha humilde opinião, eu acho que ele voltaria. Eu acho. Eu acho que não seria no mesmo cargo.
Porque a gente já viu que ele tinha. Ele era mudado de tesoureiro. A gente já viu que ele tinha uma fraqueza com dinheiro. Não, pode ser. Né? Ou, Então- como o pastor Abimael falou, se ele tivesse um coração totalmente arrependido, É. ele voltaria a sentar à mesa. Porque se a gente parar e pensar assim, ó, eu como ser humano, muita gente já me feriu, e eu não trago mais pra perto. Sim. Se eu ver na igreja, eu vou dar paz do Senhor. Se eu estiver no evento, nós estiver tudo junto, vai ser ali, vamos adorar a Deus junto. Mas trazer de novo pra mesa, eu não trago. Por quê? Porque ele foi quebrado, como o pastor Abimael falou no começo. Confiança, aquele elo de amizade, tudo foi quebrado ali. E pra você reconstruir isso, tem pessoas que conseguem reconstruir quando há arrependimento de ambas as partes. Houve-se ali uma confissão, um pedido de perdão. Pode acontecer? Pode. Sim? Sim ou não? Pode Sim, acontecer. pode. Porque se a gente parar pra pensar num campo do relacionamento agora, quantos maridos ferem as esposas? Ah, Quantos esposos ferem, né? No E- campo e eles vão se separar? Não, porque precisam, ainda que tenha uma traição. Quantos casamentos não foram restaurados? Mas foi um processo do quê? Da reconstrução, da confiança, do elo, para depois eles estar juntos. E quantos outros também nunca mais conseguiram ficar no mesmo ambiente, na mesma casa. Só que quando a gente lê a palavra de Deus, isso é muito interessante quando a gente pensa na mesa. Porque a gente acha que a mesa só é para os perfeitos, não é. A mesa é para os imperfeitos também. A gente põe um tema assim, que a gente acha que é a nossa mesa, mas pensando como Cristo, na mesa dele só tem os perfeitos? Não tem. Tem os imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é um, nós somos um. E ele nos escolheu com a nossa imperfeição e nos colocou aqui. Agora, permanecer, ficar ou sair é nossa decisão. Exatamente. Então eu acho que muitas das vezes, não sei se vocês pensam como eu, pessoas vão nos ferir. Esse dia nós estávamos até conversando, eu e o pastor Abimael, nós falamos uma coisa. Tem gente que Deus tira do nosso caminho, tira de nós. Só foi um acesso para a gente chegar em tal lugar e depois não é para andar mais junto. Então a gente tem que ter o discernimento de entender quando Deus tira, a gente não pode mais trazer de volta. Se Deus te tirou de um ambiente, se Deus te arrancou de uma mesa, você não pode mais voltar para ela. E como já foi dito aqui, tem circunstância que acontece, né? Uma ferida tal, e aí? Eu tô pronto para perdoar e pôr a pessoa de novo para andar comigo? Falar assim, ó, tá esquecido. Aí eu vou entrar no que o irmão Valdinei falou. Eu machuquei o pastor Abimael. Ele vai esquecer? Não, porque vai ficar. Por mais que a ferida seja curada, vai ficar aquela cicatriz. Só que ele vai lembrar, não vai sentir mais dor. Vai dar para nós caminhar junto de novo? Dá, em muitas circunstâncias dá. Muitas circunstâncias, dependendo da Sim, circunstância. dá sim para caminhar, mas existe aquela questão de todo tempo você está olhando para o lado. Você perdoar, eu vejo assim, perdoou sim, mas aquela confiança que você tinha para caminhar junto Esse é um processo. outra coisa. Nossa, é o que eu tô É o falando, é o processo. processo. Justamente, e esse processo, às vezes demora uma vida. É um processo que... Porque qualquer Como deslize passar- da pessoa, você já vai, Exato. Ixi, você já vai ficar Vai. armado. É isso, embora você tenha um pouquinho de confiança, mas sempre vai ficar aqui algo ali. Curado é uma coisa, entendeu? Agora a questão de você caminhar, eu digo porque já aconteceu, eu passei por isso, então tipo assim, eu perdoei a pessoa, muito perdoei mesmo, de coração, entendeu? Só que eu vejo as minhas cicatrizes e às vezes eu não quero estar nem perto. Porque foi muito grave o que eu passei, quer dizer que foi profunda a ferida que passou na minha vida, entendeu? Tipo assim, então, aquela pessoa ali, cara, eu amo mesmo essa pessoa, eu falo pra essa pessoa, digo que eu amo essa pessoa. Porque eu amo mesmo, pastor, sabe? Mas só que eu não quero mais, né? Naquele local ali, entendeu? Tipo assim, vai... Não dá pra aquela andar mais questão, junto. Isso, dou a mão, eu abraço, porque é meu dever, não só como cristão, entendeu? Eu sou pai, entendeu? Eu sei como é que é a situação, mas... é difícil conviver. A gente pegou o exemplo de Abraão e Ló, né? Que cada um foi pro seu lado, não deixou de ter aquele vínculo, tanto que Abraão chegou a interceder, né, pro Senhor, quando Deus queria atacar Sodoma e Gomorra, né? Então Abraão questionou o Senhor, findando a frase, Senhor, se tiver um justo ali,
será que você vai exterminar? Então Deus falou, portanto, se tiver um justo, não exterminaria, né, o lugar. Então é um belo exemplo que se separaram. Eu creio que assim, não podemos falar pelo texto em si, mas pela minha compreensão, talvez Abraão por vários momentos, ou por um momento, estava chateado com Ló. Por isso pediu para cada um seguir o seu caminho, tanto que ele deu a escolha de Ló escolher qual lado ele queria. Ló, vendo a parte que era mais interessante, falou, eu vou para cá. Abraão apenas confiou no Senhor. E o que aconteceu foi que depois Ló estava em aflito e Abraão intercedeu por ele. Gente, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por mais que a gente fale que é difícil colocar na mesa quem feriu, mas a gente sempre coloca. Eu duvido, pastor Bruno, alguém que te feriu profundamente, bater na tua porta e falar, tô precisando de um prato de comida. Ah não, isso você não nega. Tem que dar, não. Mas é diferente esse contexto aí. É diferente. Não, copiado, É diferente. Não, É diferente. você põe na mesa, você não vai deixar ele com fome. Você pode colocar numa barquete. O que você acha sobre isso, pastor? Porque Jesus ensinou sobre isso. Se teu Tá aí, inimigo... né, Romanos 12, 20. Lê Se aí teu pra inimigo nós. tem fome, dá-lhe de comer, e se tem sede, dá-lhe de beber, né? É um mandamento, é a obediência, né? Se a gente se nós negarmos, nós estamos em desobediência. E o desobediente, ele atrai para si as consequências da sua desobediência, né? Ele abre uma porta de ilegalidade na sua vida e com certeza o inimigo ele vai entrar. Então, é lógico, se a gente pode ser o nosso inimigo, tá ali passando necessidade, a gente vai ajudar, a gente não vai deixar a pessoa, eu vou rir da cara dele, não, lógico que não, né? Eu acho que é lógico assim, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm um coraçãozinho também malzinho, que tipo assim, tá sofrendo? Deixa sofrer. E nosso papel não é esse. O nosso papel, eu vi agora no carro falando com a Mu sobre isso. Às vezes nós não entendemos ainda o que é graça. Porque graça não é dar quando a pessoa merece. Graça é exatamente fazer o contrário. O caminho da graça é dar à pessoa mesmo sem ela merecer. Porque a graça é isso. Porque era muito fácil a gente falar assim, não, eu amo essa pessoa, eu vou abençoar ela. E se, essa aqui é uma pessoa assim, assada. Ok, mas essa pessoa também ela precisa da graça. Então a graça é um favor que eu vou liberar sobre a pessoa, entendeu? Independentemente da cor, independentemente do que ela fez. Agora, caminhar junto é outra coisa. Então é isso que a gente precisa entender. Colocar na mesa fala de quê? De comunhão, né? Mesa fala de unidade, partir do pão. Ok, tudo bem, nós podemos até sentar numa mesa, tomar um café, comer um bom prato. Mas e no dia seguinte, você vai levar para dentro da sua casa? Lógico que não, entendeu? Então, são essa clareza que a gente precisa ter. Quando a gente tem essa clareza, você vai conviver bem com todo mundo. Para nós encerrar esse bloco aqui, você falou uma coisa muito interessante. A mesa é o lugar da comunhão. Então só senta na mesa de Cristo quem tem comunhão com Ele. É ou não é? E quantas pessoas estão dentro da igreja e não estão na mesa? Já pararam para pensar nisso? Trazendo agora para o mundo espiritual. Quantas multidões estão dentro de um sistema religioso, mas nunca sentaram na mesa de Cristo, porque não conheceram? Judas não estava em comunhão e estava na mesa, né? Se pegar assim, um ponto de vista. Mas ele parecia estar em comunhão, né? Eu acho. Vocês acham que... mas também tem os que parecem estar em comunhão e estão na mesa, né? Esse também, Tem gente que só parece que tá, mas parece não que tá. Mas você falou do tem. Bom, uns o que pastor não- Abimael só me leva na casa dele porque a gente tem comunhão, né? Sim. A gente só leva alguém na nossa casa quando a gente tem comunhão com a pessoa para sentar, porque a pessoa vai entrar na nossa intimidade. Sim. E com Jesus é do mesmo jeito, gente. Existe uma mesa. E todo mundo precisa saber que nem todo mundo está sentado nela. Mas a mesa é para todos os pecadores. A parábola da grande ceia está bem clara lá. Chama todos. Cego, manco, aleijado. Exato. Os que não prestam, traz para a festa. Porque os que pareciam ser os convidados de honra, ninguém quis. Mas graças a Deus por isso que nós escolhemos estar na mesa de Cristo. Então o que eu posso dizer hoje para nós
encerrarmos essa parte a gente coloca sempre alguém na nossa mesa. Até o que Com decidir. certeza. Coloca a mão no Pai do verdade. Senhor. Com o coração de Cristo, a gente fala que não. Mas se bater na nossa porta, a gente está ali, estende a mão, a gente ajuda. Então é isso, pessoal. Você siga a nossa página, comente, deixa a sua opinião lá nos comentários, porque isso vai ser de grande valia para a gente crescer na plataforma. Mas também quero aqui o nosso irmão Matheus, empresário aqui em Toulouse, França, quer deixar um recadinho para vocês. Então, galera, aproveitando para divulgar Bacaçaí, entrega em Toulouse, em toda a França, a maior distribuidora de produto brasileiro aqui na França, açaí, picanha, calabresa, tudo que você precisa, ou acesse o site bacaçaí.com, ou se não, no número 06 37 41 95 84. Valeu! Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até Amém. o próximo. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado.